E aí pessoal, aqui é o Nova Strike com mais um vídeo pra vocês, e esse vai ser bem espontâneo, né, pra falar da polêmica Banlist, que toda vez que aparece gera um alvoroço na comunidade de duelistas. Há quem ame, mas principalmente quem a odeia. Mas enfim, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever, porque toda semana tem uma novidade por aqui. Além disso, também curta a página lá no Facebook, que também conta com um grupo não somente lá, mas também no WhatsApp, beleza? O link tá aí na descrição. Bom, uma coisa que não é novidade, mas sempre é válido mencionar aqui, a banlist ela não é feita para agradar ninguém. A Konami só quer lucrar de maneira que o seu jogo não fique extremamente quebrado. E ponto final. Todo mundo sabe que é impossível agradar gregos e troianos, não tem jeito. E a Konami não quer exatamente fazer agrado para ninguém. Ela quer que você compre novas cartas, que você bote mais dinheiro para ela. Dado o recado, vamos falar do que de fato interessa aqui, né? Eu não pretendo me prolongar muito, só falar se concordo ou não e explicar o motivo da maneira mais breve possível. Então vamos começar falando das banidas. E aí para começar temos então o Dynamite Knight, né, The True Draco Fighter. Esse não tem muito o que falar, os True Draco e True King são bem apelões e tal. Mas o Dynamite, né, ele tem um efeito quebrado demais para a condição idiota que ele tem de poder ser invocado. E aí também temos o Grand Soil, The Elemental Lord. Esse aqui o pessoal não deu tanta bola ou estranhou, né? Eu vi que não teve muita gente que reclamou dele. Só que assim, o principal motivo dele ter sido banido é o fato de que no OCG já começaram a elaborar algumas jogadas com os loops ridículos usando ele. Era um mais ou menos assim. O cara mandava pro cemitério 5 monstros de terra, né? Que é a condição para invocar ele especialmente. Aí colocava também um monstro chamado Super Ancient Deep Sea King, Coelacant, um negócio assim. E depois dava especial summon do Grand Soil, ativava o efeito dele de ressuscitar o monstro de qualquer cemitério. E aí traz pro campo esse Deep Sea King, né? Descartando uma carta da mão para usar o efeito de trazer quantos monstros peixe de nível 4 menor pro campo fossem possíveis. Aí com isso o cara dava um jeito de trazer o Delorean, né, que é aquele Ice Barrier Synchro. Aí voltava o Grand Soil pra mão, dava o especial summon dele de novo, ressuscita o monstro de água para fazer outro Delorean e continuar nessa idiotice até o oponente praticamente desistir pela encheção de saco. Aí se vocês quiserem ver, né, como é que funciona esse combo todo, né, esse loop aí com mais detalhes, eu deixei um link aí na descrição, né, pro canal do cara que fez um desses gameplays, beleza? Aí também teve entre os banidos, né, o True King Little Sagdon, The Disaster, apelão pra caramba, chato e ainda fazer você se livrar dos 3 monstros mais fortes do extra deck do oponente, a troco de uma condição muito baixa. Ele também, no caso, dispensa maiores comentários, né. Aí teve também o Denglong, o First of the Young Zing. A Konami ela realmente se cansou dos True Draco e True King ao banir esse aqui. E talvez consertasse um pouco do problema se ao invés de adicionar uma carta para mão, quando ele fosse invocado apenas especialmente, fosse possível somente quando ele é invocado por Synchro. Mas pensando bem, não muda nada, já que esse efeito permite que ele recicle os monstros usados para invocação Synchro dele também, né? Quando você, no caso, adiciona aquela Yang Zing Pet, né, para mão. Aí, resumindo, né, Yang Zing se ferrou junto com o Zodiac. Aí teve também o Daigusto Emerald. Eu confesso que esse aqui eu não esperava que entrasse pra lista. Eu acho ele fortinho pra caramba. Só que é óbvio que foi pra matar de vez o Zodiac, mas não sei, né? Eu achei muito pesado. E o pior, né? Pior do que isso, eu acho que foi a Konami reprintar o Exciton Knight e não tirar ele da lista. E aí teve também a Zodiac, Broad Bull e o Trident. Por que será, né? Eu não preciso explicar isso. E agora, né, finalizamos a parte aí das banidas, vamos começar a falar das que foram limitadas. Começando pelo Ignis Hit, The True Draco Warrior, eu talvez tenha uma ideia meio radical a respeito dessa. Eu já pensava que ele entraria para a lista, como limitada mesmo, só que eu era um pouquinho mais favorável a ela ser banida por motivos parecidos com o do Dynamite. Eu acho meio ridículo ela poder ativar seu efeito em resposta, né, ao seu oponente e ainda ter a liberdade de escolher se adicionar spell continua para mão ou ativa naquele momento. Mas de qualquer forma, a limitada já nerfa bastante os True Dracos e True Kings, né. Tivemos também, né, o Miscellaneosaurus. Esse precisava ficar um mesmo.
imunizar todos os dinossauros que você tem no campo contra qualquer efeito apenas do oponente, e ainda ter a liberdade de banir outros dinossauros do cemitério para trazer do deck, um de nível igual ou superior à soma. Os que foram banidos é meio sacana mesmo, isso daí precisava ficar limitado de qualquer jeito. O Zodiac Hatchpire, muita gente achava que com 2 já era meio zoado usar esse aqui, imagina agora que só pode usar um, ainda mais sem Tridente e o Brood Bull. Já era pros coitados, né? Se bem que no OCG o pessoal forçou até o talo o Zodiac, né? Conseguiu rodar ele com tudo. Eu quero ver se um dia vão conseguir fazer rodar Zodiac sem ele. Daqui a pouco vai chegar esse ponto. Teve também a Dark Hole. Essa, sendo honesto, eu nem sei o que falar dessa aqui porque eu não esperava. E forçando um pouquinho aqui a minha linha de raciocínio, sei lá. Talvez por ela ser uma staple razoavelmente forte, né? Sem nenhuma condição de ativação. E principalmente por ser barata, né? Eu acredito que a Konami tenha limitado isso porque ela vai querer fazer staples novas. E a Konami quer o nosso dinheiro. E não é pouco. Tivemos uma surpresa boa aí também com a Gateway of the Six limitada. A Konami tem um caso de amor e ódio com Six Samurai. E o mais engraçado é que toda santa vez que eles tiram essa bendita carta da banlist, eles colocam ela de volta na lista seguinte. Às vezes eu tenho a impressão de que eles subestimam a criatividade dos jogadores, né? Porque o formato vai mudando bastante no decorrer do tempo. E aí eles devem pensar alguma coisa do tipo: nesse formato eles não vão fazer tanta coisa com ela limitada. Mas aí vai e sempre aparece algum Six Samurai perdidão topando sozinho em um torneio ou outro. Tivemos também a Interrupted Kaiju Slumber. Acredito que essa tenha ficado limitada porque os torneios em geral estavam ficando muito saturados disso, né, no site do pessoal. E pra mim não vai fazer tanta diferença porque eu sou pobre e nem tenho Kaiju mesmo. Eu uso Santa Claus e pronto, acabou. Também teve a True King's Return, né? Muita gente já esperava por isso e eu também. E não tem muito o que falar a respeito, né? Os motivos são óbvios. Uma coisa que eu só achei curioso, né? É que ela entrou pra lista e o Masterpiece não entrou. Tipo, eu esperava, por exemplo, mais o Masterpiece entrar do que a Return. Mas mesmo assim ainda continua fazendo sentido, né, ela entrar pra lista, né? Uma carta bem fortinha aí pro formato. E a gente precisa dar uma renovada ainda mais com as regras novas. Não ficar saturado com os mesmos arquétipos, as mesmas coisas. E no caso, né, teve o outro, o Zodiac, que foram empurrando até onde dava. E agora vamos começar a falar, né, das cartas que foram semi-limitadas. Ou seja, ficaram apenas 2 cópias sendo permitidas. Começando a falar pelo Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning. Eu fico me questionando, né? Será que vamos ter o retorno de decks como Chaos Dragon, por exemplo? Ele ficando na 2 talvez seja até um incentivo, né? Indireto ou direto mesmo, para os novos Twilight Sworn que saíram na Code of Duelist aí. Tivemos nessa parte aí também o Luster Pendulum de Draco Slayer. Pouco a pouco a Konami vai sendo mais flexível com os pêndulos, pelo menos no que tange a parte da Banlist. E como os pêndulos já foram nerfados naturalmente, digamos assim, com a implementação das novas mecânicas, Link Summon, já que agora as escalas são ajustadas dentro da própria Spell e Trap Zone, eu acredito que a Konami acredite que, pelo menos por enquanto, não precisa pegar tão pesado com eles. Mas isso não é uma certeza, claro. Tivemos também aí o Mathematician, e assim, eu gosto desse monstro, mas essa é a minha humilde opinião. Eu não sei por que mexeram nele, porque eu não acredito que pelo menos a curto prazo ele vai fazer tanta diferença. E de qualquer maneira eu acho que eles podiam se ligar, né, em cartas menos triviais pro formato. Eles podiam pegar algumas outras cartas aí que estão há tempos e não são tão apelonas assim, sei lá. Eu acho que eles podiam dar uma revisada melhor aí e mexer em outros monstros. Teve também o Brionac, Dragon of the Ice Barrier. Esse caso, né, mesmo com a errata que ele já havia recebido anteriormente, eu não acho que ele seja um monstro tão ruim assim. Só que acontece que o formato e as regras eram outros, né? E aí antes, por exemplo, hipoteticamente falando, se ele tivesse liberado a 2 ou 3, fazer 2 ou mais dele antes era bem fácil, agora já não é tão simples assim, então acredito que seja por isso também.
E dentro desse mesmo contexto, né, um contexto semelhante, teve o TG, né, Hyper Libraria. Esse aqui eu acho que podia deixar 3 por enquanto, que eu acredito que não mudaria tanta coisa no formato. Porque decks focados em Swarm de Synchro são tipo comunismo atualmente no card game. Eles não funcionam, só se você forçar muito a barra. Mas é claro que eles vão sempre rodar perfeitinho se você ficar assistindo aqueles replays manipulados do Yu-Gi-Oh! Pro pelo YouTube afora, né? Sonhar é legal e não custa nada, então fiquem tranquilos. Outra carta que entrou para a lista de semi-limitadas, né, que a gente pode comentar aqui também, é a Brain Control, que com a última errata que recebeu, e se eu não me engano já é a 6ª vez, tá quase competindo aí com a Necro Valley. Ela já não é tão boa assim, mas não chega a ser dispensável ou inútil. Pode ser que talvez se torne uma staple mais notória nesse novo formato, já que a ocupação das zonas de monstros ganhou uma importância maior do que nunca, né? Teve a Burial from Different Dimension. Para mim essa é mais uma das provas de que a Konami está querendo ver decks Chaos, né, ganhando mais notoriedade. É claro que é um achismo meu, né? Teve a El Shadow Fusion. Eu não sei se ela vai representar alguma mudança significativa no formato, só que eu acho que para Shadow, né, exercer um impacto de verdade, um impacto de fato, acho que só se liberasse a Construct mesmo, o que eu não sei se vai acontecer tão rápido assim, se acontecer também. Tivemos aí uma surpresa legal também, né, que foi a Preparation of Hits, a 2. Eu achei bacana ela poder ficar 2, já que agora nós temos os Vendread, que possuem monstros ritual, e a Konami precisa promover o arquétipo, né, e esse tipo de invocação também, dando algo que fosse de ajuda para esse tipo de invocação e de quebra, ajudando outros decks, né, que também utilizam o ritual e necessitam de um espaço, por menor que seja, para tentar obter notoriedade. E aí, para encerrar, a gente vai começar a falar agora das cartas que saíram da lista. Tivemos aí a Dragon Ravine e Debris Dragon. Eu tenho quase certeza que vai ter uma galera agora que vai começar a procurar Dragonite. E eu juro pra vocês, eu coloquei fé pesada que a Ravine ficaria 3. E parece que os 3 deuses aí me escutaram. E tanto que eu cheguei a comprar um set completíssimo que vinha com 3 Ravine. O meu extra deck já tem todos os synchros, né, que o Archetype usa. E eu comprei os 3 Phalanx por fora, né? Ainda falta chegar em casa. Tivemos também a Honest A3. Provavelmente essa aqui não seja exatamente porque a Konami saiba que Lightsworn junto com Lightsworn fique popular, mas principalmente porque os Noble Knights no futuro poderão ser mais usáveis, já que no Japão confirmaram o lançamento, né, de uma nova carta para eles chamada Glory of the Noble Knights, que é uma Quick Spell muito boa a propósito. Tivemos os bichinhos fofinhos aí, né, liberados a 3, o Rescue Cat e o Rescue Rabbit. Provavelmente esses dois caíram fora da lista porque a Konami acredita que eles não representem mais ameaça alguma dentro do formato. O Rescue Cat não é tão usado assim e o Rescue Rabbit são poucos os que arriscam a usar mais do que 2 cópias, até porque além de correr o risco de bricar sua mão, se quisessem usar os 3 em sua totalidade, iria exigir um número maior de monstros sem efeito dentro do main deck. Só que isso também, né, em contrapartida, abre um leque enorme de possibilidades não só para o velho Dino Rabbit, mas para usá-los com um arquétipo bem ignorado dos pêndulos, que são os Draconia. A maioria deles são monstros pêndulo e sem efeito. O Summoner Mon, que foi uma surpresa positiva para mim, eu achei legal o fato de tirarem ele da lista, porque vai ajudar a acelerar alguns decks, não somente Hero, mas os próprios Chaos que eu falei anteriormente, né? Vai deixar o jogo um pouquinho mais rápido, vai te dar umas possibilidades melhores. Witch of the Dark Forest foi outra que ficou no mesmo conceito aí do Sangan, né? Que foi do caso da errata. E infelizmente eu acho que igual ao seu companheiro, ela vai ficar meio que no esquecimento, coitada. Teve também a Charge of the Light Brigade. E essa aqui eu não preciso nem falar, né? Você ainda tem dúvida que a Konami tá apostando firme, que o pessoal vai investir bastante, ou que tá investindo já em Lightsworn e Twilight Sworn, tá na hora de começar a investir aí. E aí para encerrar nós temos a Wavering Eyes, que estava proibidaça, e como no passe de mágica ficou a 3.
É uma carta excelente, né? E agora que está fora da lista, é uma das maiores provas de que os pêndulos não morreram no novo formato de jeito nenhum. Muita gente ficava de hate, criaram pêndulo para matar, mas essa é a prova de que não está morto, muito pelo contrário. Eu só acho que eles não vão se consolidar de uma maneira tão estúpida como foi com o Pepe, né? Só que eu creio que eles vão manter uma notoriedade dentro do jogo, sim. Eu acho que eles vão ter um destaque maiorzinho. Porque apesar do Pepe ser um negócio bem OP, a gente não teve tantos decks pêndulo topando assim no meta quanto outros decks de invocação, como por exemplo aconteceu com o Synchro, né? Synchro topava toda hora, pêndulo não era uma coisa assim, tipo, que teve muitos arquétipos diferentes topando, teve, assim, lembrando por alto, né? Teve os Metal Fall, teve Clifford, teve os próprios Pepes, e não foi tanta coisa assim. E assim, uma coisa também que é válida mencionar, né? E toda vez que a Konami esquecer, eu farei questão de lembrar a todos. E mais uma vez, o nosso pobre e coitado Elemental Hero Stratos continua largado na banlist, sentindo-se solitário e triste. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido os comentários e observações que eu fiz, né? Lembrando que eu não sou nenhum especialista nem nada, eu apenas sou mais um jogador comum que vive mais dentro do for fun do que no meta, mas que ainda assim vai tentando se aprimorar e aprender um pouco mais cada dia com esse jogo maravilhoso que é o Yu-Gi-Oh! E vocês, o que acharam da lista? Curtiram as mudanças ou odiaram? Digam aí nos comentários, beleza? Até a próxima, galera. Fair play, fair duel. Fui!